5, o Atlético que segue sem vencer, né? O Atlético comandado pelo técnico Guilherme de la Deia, que mais uma vez mandou a campo esse time sub-20 mesclado com alguns atletas profissionais e enfrentou o Pantera, né? Esta noite, 7 horas da noite, no Gigante da Pampulha, desde agosto que o Galo não mandava jogos no Mineirão. Pouco mais de 7 mil pessoas presentes lá. O técnico Guilherme Deladé, que comanda esse time alternativo do Atlético, elogiava a postura desses torcedores que foram ao Mineirão e apoiaram essa garotada. Apesar disso, e diferentemente do jogo do final de semana lá em Ubá, que o calor era muito grande, hoje não tinha esse tipo de situação, um jogo à noite, e o Atlético não fez uma boa partida. Realmente, um futebol assim, como é que a gente poderia dizer? Muito abaixo, né? Um time, podemos dizer, até organizado, acabou tomando um gol com 40 segundos. É claro que não é desejável isso, né? Num lance ali pela direita, que a bola acaba sobrando para o Luan bater firme. Gabriel Delfim, mais uma vez, o destaque, estava encoberto, e o Democrata, o Pantera, fazendo 1-0. O Atlético teve muito mais posse, chegou a ter quase 70% de posse de bola, mas com muita dificuldade, né? Sem criação realmente, a meninada assim, com muita dificuldade realmente para entrar na defesa do Democrata, mas conseguiu um empate, né? Uma bola alçada na área, muito bem alçada, na falta cobrada pelo David Cauã, né? Levanta muito bem a bola, e no segundo pau praticamente, o Dudu, o zagueiro da camisa 3, né? Que não vinha bem, não foi bem lá em Ubá, mas dessa vez, de alguma forma, foi coroado com esse gol, que lembrou realmente, né? Falavam sobre isso na transmissão, o gol do Leonardo Silva, que é auxiliar do Guilherme de la Deia aí nessa equipe que vai disputar esses 3 primeiros jogos. Os 2 primeiros, domingo passado, 0-0 diante do time do Bar, do Azulão, e hoje 1-1 diante da Pantera, né? Mas realmente, assim, eu acho que mais uma vez o Gabriel Delfim com grandes defesas, né? Como grande destaque, né? Gosto realmente da movimentação do David Cauã, gosto da lucidez dele, acho que o Eric também foi bem, mais uma vez, o Robert, né, que é aquele jogador que muito se espera, até por já ter mais experiência, até por ter jogado muito bem pelo Atlético de São João del Rei, né, e ter se destacado, por isso até o Atlético fez um empréstimo junto ao Atlético e agora, mais recentemente, acabou comprando o passe em definitivo do Robert, né? Que mais uma vez, ao meu sentir, ficou devendo, acabou sendo substituído no segundo tempo. Vamos falar sobre tudo isso, lembrando que o pós-jogo do canal do Bolivar tem sempre a parceria do grande jornalista Vitor Martins, mais uma vez estará conosco aqui, nos ajudando, nos auxiliando, né, nessa análise de pós-jogo entre Atlético e Democrata. Eu estou com um princípiozinho de gripe, né? Então a voz não está tão ideal assim, mas vamos fazer esse pós-jogo. Claro que sim, porque o campeonato já acabou, é o Atlético que está em campo, o Atlético que vai em busca desse hexacampeonato mineiro, né? E vai em busca de de arredondar, serão 50 conquistas caso se confirme, né? Mas é um campeonato mineiro que será muito complicado. Lembrando que o Atlético está no grupo A, né? Que é liderado pelo Betim, que voltou a vencer, né? A Tombense com a vitória também, o Betim com 6 pontos, a Tombense com 3 pontos, e o Uberlândia e Atlético com 2 pontos, né? É um regulamento diferente, de alguma forma, ou pelo menos recente, já que essa fórmula vem sendo adotada desde 2023. 3 grupos, Atlético, América e Cruzeiro como cabeças de chave, vamos dizer assim, e joga contra no caso do Atlético, está no grupo A, jogando contra os adversários dos grupos B e C, né? Então, se o Betim, por exemplo, dispara, não existe aquele jogo de 6 pontos para que o Atlético consiga tirar essa diferença, né? Por isso é muito importante um resultado melhor no próximo domingo diante do Pousão, do Pouso Alegre, né? Mas vamos falar sobre tudo isso, o Atlético se preparando, né? Fazendo essa pré-temporada lá nos Estados Unidos, vai enfrentar o Orlando City, né? Teve jogo treino ontem,
né? Na verdade, na segunda-feira, o Atlético acabou vencendo por 2-0. Otávio fazendo seu primeiro gol como profissional e o Deivinho também deixando dele, mas com um time totalmente diferente e tudo mais, diferente desse amistoso que vai ocorrer no próximo sábado, lá diante do Orlando City, no Intercol Stadium, né? Mande sua mensagem para cá, são exatamente 10h09, na capital mundial do Galo. Aqui na minha amada Almada já passa de 1h09, e eu vou trazer ao palco, então, o grande e ótimo jornalista, está sempre conosco no pós-jogo e também no canal do Bolivar, né? Grande Vitor Martins. Mande sua mensagem para cá, que a live aqui, o pós-jogo é sempre interativo, a gente vai passando jogo a jogo, né? E fazendo uma análise do que foi esse segundo jogo do Atlético no Campeonato Mineiro, né? O Atlético somando, então, 2 pontos no Grupo A. Vitão, vamos bater de primeira, tudo bem? Boa noite, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. O Atlético não teve uma grande atuação, né, Vitão? Eu falava aqui nesse início que se no domingo, lá em Ubá, calor muito forte, a meninada estreando, jogando pelo profissional e tal, hoje pode ter tido, claro, aquele sentimento. O técnico Guilherme Deladéia fala sobre isso, jogando pela primeira vez no Mineirão, com um público de 7 mil, que não é um público grande, né? O Atlético está acostumado a jogar com o Mineirão lotado, não foi o caso, mas para essa meninada não deixa de ser uma estreia diante da torcida num palco tão tradicional, né? Mas o jogo eu acho que foi menos movimentado, com menos chance, menos interessante do que havia sido no domingo. Fiquei com essa impressão e, mais uma vez, Gabriel Delfim, o destaque ao meu sentir. Boa noite, Vitão. Obrigado. Boa noite, Bolivar. Estão me escutando bem aí? Melhoras para você dessa gripe aí que pegou aí no velho continente. De fato, eu esperava mais hoje, né? Porque a gente comentou no domingo, né? Não tem como você descartar numa análise de um jogo de futebol uma partida de Ubá às 11 horas da manhã, que o segundo tempo é mais quente do que o primeiro, e numa semana que Minas Gerais, você não está aqui, mas Minas Gerais está vivendo uma onda de calor que, assim, a sensação é que cada dia é mais quente do que o outro. Então a gente levou tudo isso em consideração na análise do primeiro jogo. Hoje, um jogo 7 horas da noite, uma temperatura bem mais agradável do que era aquela em Ubá. Alguns lugares até com vento de chuva, então já estavam algumas regiões, alguns lugares da região metropolitana já estavam até um pouco mais frios. Pelo menos aqui em Igarapé, onde é que eu tô, estava com um clima de chuva, pelo menos armando chuva na hora do jogo, então assim, não estava aquele calor, tapete gramado perfeito, mas se fosse a estreia ali, eu esperava mais do time. E aí eu vou te dizer por que eu esperava mais. Porque por mais que seja a estreia em casa, a estreia no Mineirão, a estreia de fato já tinha passado. Aquele receio da estreia já tinha passado. Vários ali já tinham jogado profissional pela primeira vez, mesmo ao lado de companheiros que eles estão acostumados. Então eu esperava um pouco mais. E aí, para mim, em termos de destaques positivos e destaques negativos, foi muito parecido com o que a gente viu domingo. De novo, o goleiro muito bem, o Cauã muito bem, mais uma vez no meio campo ali. Você vê que é um cara não está pronto. Isso é óbvio, não está pronto. Mas ali você vê onde que dá para trabalhar e virar um jogador de futebol de verdade. Pelo menos dos que tem mostrado de linha ali, é o único que tem chamado a atenção. E mais uma vez, o destaque negativo fica pelo Robert. Porque, para mim, ele ainda foi pior hoje do que tinha sido domingo. Ele errou muito mais, erros bobos, falta de capricho, enfim. Não sei se ele está se cobrando tanto por ser talvez o grande nome dos jogadores de linha desse time, está vestindo a camisa 10, mas é quem deixou a desejar, e assim, uma atuação muito ruim do Atlético, muito ruim mesmo. Não que eu esperasse um grande show de bola, mas como eu disse, assim, isso vale para qualquer profissão, tá, Bolívar? Para qualquer pessoa. A vida, tem hora que ela te oferece oportunidades que o cavalo passa riado e você não pode perder essa oportunidade. E no caso do futebol, que é um funil, o funil do futebol é muito estreito. Não é fácil chegar no futebol profissional. Esses garotos, só esses garotos, quantos garotos gostariam de ter a chance de jogar 1, 2 vezes pela equipe profissional do Atlético ou de qualquer outro grande clube do Brasil? E esses garotos estão tendo essa oportunidade. E, infelizmente, até agora, com que a amostra que a gente viu, a maioria não está aproveitando, viu, Bolívar?
Não está aproveitando. O único realmente destaque que chama atenção, né? Falávamos sobre isso no último domingo, é o Gabriel Delfim, né? Que já vinha com uma certa experiência, e é impressionante como é que ele passa segurança, e passa segurança Muito. porque demonstra muita tranquilidade e muita qualidade, né? Ele faz uma defesa ali no segundo tempo, a queima-roupa ali, né? Espalmando ali também, como havia feito lá no estádio Paulo Pascolino, lá em Ubá, quando o Atlético estreou diante do Azulão. Mas, Vitão, eu fico por aí também. Eu acho que o David Cauã também teve uma atuação destacada. E, mais uma vez, é como nós falamos, né? O Robert se esperava demais, porque foi um atleta que chamou a atenção. Ele foi titular na maioria dos jogos do Atlético. O Atlético, que é atualmente o melhor time do interior, tanto é que vai jogar a segunda divisão, tanto é que venceu o Cruzeiro do Fernando Diniz, já E venceu jogando pressionado, bem. lá no Mané Garrincha, Você sabe que eu tenho esse hábito que quando eu jogo um Atlético e Cruzeiro ao mesmo tempo eu fico em 2 telas, e quando eu jogo o América eu fico em 3 telas. Eu tenho esse hábito. Os times de Belo Horizonte eu sempre paro para ver. Então eu vi os 2 jogos ao mesmo tempo e o Atlético foi quem fez o melhor futebol da noite, foi o Atlético. Exatamente, poderia ter vencido até por 2-0, porque no primeiro tempo tem uma bola que eles chutam e O o, Fabrício Bruno. o Fabrício Bruno acaba Só tirando de em cima da cabeça linha. em cima da linha. Depois acaba até fazendo o pênalti. Mas aí é outra história, né? Aquela história ali, cada um cuida do Do seu, seu. né? Mesmo porque esse regulamento do Campeonato Mineiro, que está indo para a sua terceira edição com essa fórmula, Vital, ela, de alguma forma, o Betim, por exemplo, lidera com 6 pontos, o Já disparou. Tombense já disparou. O E é do Atlético grupo do apenas Atlético, né? 2, né? E não tem o jogo dos 6 pontos, né? Então, Não. o grupo A está com o Atlético pelos critérios de desempate, empatado com o Uberlândia, com 2 pontos, mas o Tombense em segundo com 3. A gente sabe que cada chave só classificam 2, na verdade, classifica o cabeça de chave e o segundo melhor lugar geral, né? E ano passado, Vitão, é importante lembrarmos disso. O Atlético ficou apenas com a 4ª melhor campanha. O Atlético classificou porque ele foi o primeiro do grupo dele. Mas o Tombense, em termos de pontuação, esteve à frente do Atlético. E o Atlético acabou não tendo a vantagem no jogo final. Por isso que é importante também. Nem na semifinal. Nem na semifinal, diante do América, é verdade. Embora mudou esse ano, né, Bolivar? É. Não tem, não tem mais a vantagem do empate, vai para os pênaltis. Né? A vantagem, na teoria, é só decidir em casa. Sim, mas não deixa de ser uma vantagem decidir em casa, né? E o Atlético, apesar de ter decidido fora, né? Decidindo em casa, porque é o Mineirão, que foi palco essa noite, eu tenho mania de falar, é um estádio do Estado, né? Construído e inaugurado dia 5 de setembro de 65, o gol do Buglé, e construído para a torcida do Atlético, né? Me chamou, inclusive, a atenção aquela faixa lá, Estádio Mineirão, nas cores de Minas Gerais, e não com uma faixa do Atlético, porque aquele ali é um equipamento do Estado. Eu não sei se houve algum combinado nesse sentido, né? Mas ali é um equipamento do Estado e foi construído para a torcida do Atlético, que sempre foi, desde a fundação, a torcida mais popular do estado de Minas Gerais. Vitão, nós vamos registrar daqui a pouquinho as participações, já estamos com uma audiência fantástica, quero agradecer ao Beto Guerra, Eduardo Guerra, ao Repsol, ao Henry, a todos do Hoje Tem Galo, porque assim que termina, né, o pré-jogo, a transmissão dos jogos que eles fazem e o pós-jogo, eles direcionam essa maciça audiência para cá. Por isso, abraçando a todos, né? E convidando, inclusive, o pessoal que está no Twitter. No Twitter, só no Twitter, Vitão, são 223 pessoas. Twitter é o X, né? A gente fala Twitter por força de hábito. E a gente chama a atenção e sempre faz o convite para que a turma faça a inscrição no YouTube, no canal do YouTube, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal, né? Mas estamos chegando a quase 400 pessoas online conosco aqui. Tá me ouvindo bem, Vitão? Eu parei de te ouvir. Não, tá mutado. Aqui, ó. É que eu mutei. Opa, desculpa. Eu só ajeitei o fone que começou a cair aqui. Eu que muto aqui, que de vez em quando eu vou responder alguém no WhatsApp, que eu dou uma mutada. Mas tô ouvindo perfeitamente, tô ouvindo muito bem. Não, e eu também, Vitor. E tenho certeza que a massa que está ligada conosco também. Vamos começar a fazer uma análise, então, do que foi esse empate em 1-1 entre Atlético, entre o Galo e a Pantera. Porque o retrospecto, claro, é amplo para o Atlético. A gente falava na última live, já projetando
esse jogo do Atlético diante do Democrata, nessa quarta-feira, Vitão, que o Democrata já foi, inclusive, finalista de Campeonato Mineiro, quando o Atlético venceu, né, por 2-0, e em 91, oportunidade a qual eu consegui invadir o Mineirão. Era um daqueles, invadiu sim o gramado, né? Depois do jogo, quem viu essas imagens que repercutiram aí, o gramado totalmente tomado pela massa do Galo, e durante muito tempo eu usei aquele gramado que eu tirei ali, um tufo ali, na carteira ali, com aquela grama seca ali. Então, de alguma forma, o Atlético leva ampla vantagem, né? Não perde há mais de 15 anos por Democrata, e essa noite não foi diferente, né? No retrospecto geral, são 77 jogos entre Atlético e Democrata Pantera, 55 vitórias do Atlético, 18 empates e 4 derrotas, Vitão. Agora, vamos falar da escalação. O Guilherme Deladé mandou a campo o Gabriel Delfim, grande destaque mais uma vez, o Kaique, o Dudu, que mais uma vez não vinha bem, mas acabou fazendo um gol ali, um ótimo levantamento. Salvou a atuação dele, né? Salvou a atuação dele, né? O Renan e o Júlio César na lateral esquerda. O Paulo Vitor, Eric, o Davi, o David Cauã, o Robert, Lobac. Eu gosto também da movimentação do Lobac, confesso, viu, Vitor? Eu tive a sensação que ele deixou o campo machucado, né? Você vai naquele segundo tempo ali, uma bola lançada para ele na ponta esquerda, ele não aguentou correr e logo em seguida ele foi substituído. É um jogador, assim, pela movimentação, tem chamado a atenção, mas com a bola nos pés é que eu tenho olhado mais essa parte técnica dos jogadores, principalmente, ainda muito discreto. Mas melhor o companheiro de ataque. Exatamente. E o Luiz Felipe, que foi o companheiro de ataque. Eu esperava mais dele também por ser um jogador já mais rodado. Esperava um pouco mais dele. Em alguns momentos, achei com decisões precipitadas, parece que a bola está queimando nos pés. Eu acho que é um dos que também está devendo bastante, até por ter, apesar de novo, mas se considerar nesse time é que tem um pouco mais de rodagem. Lembrando que o Vitinho não foi relacionado, né? Parecia a princípio que ele saiu ali durante o jogo contra o Aimorés, né, sentindo uma pancada, parecia que não era problema, mas de fato ficou de fora desse jogo. O Vitinho e o Izep também, né, que a torcida do Atlético tem muita vontade de poder acompanhar um pouco melhor. Infelizmente, né, nos exames dele detectaram algumas alterações, então não vem sendo aproveitado, o que é realmente, infelizmente, uma pena, porque esses 3 primeiros jogos, até o retorno da equipe principal lá dos Estados Unidos, era uma boa chance de dano minutagem, de dano, né, ritmo e tudo mais, e para que a massa do Galo pudesse acompanhar melhor esse jogador, o Izep, que é muito bem falado, que já teve algumas oportunidades no profissional, né, Vitão? Um jogador que no Sub-17, né, apareceu com belos gols, e querendo ou não, é o que chama a atenção do torcedor. Nem todo mundo tem tempo e pode se dedicar para acompanhar a fundo as categorias de base, então ele vai acompanhar um lance ou outro, e o Izep, autor de golaço. Então, muito novo, ele já chamou a atenção, e nessa carência da base do Galo de suprir o time profissional, né, pouca gente subindo e pouca gente de qualidade subindo nos últimos anos, ele rapidamente caiu no gosto da galera, a galera já queria vê-lo no time principal, ele foi treinar na equipe principal, aí uma informação, a avaliação era que ele ainda estava cru, o que é normal, gente. O que é normal, porque é o seguinte, a gente não pode tratar, por exemplo, o que é o caso do Estevão, com 16 anos, destruindo, como uma coisa de normalidade, ele é um fora da curva. Ele é um fora da curva. Perfeito. Isso aí é aqueles raios que caem de vez em quando no Brasil e vários jogadores são desse nível. Mas o normal é o jogador maturar ali até os 18, 19, 20, 21. Cada um tem o seu tempo de maturação. E o fato de treinar com um time profissional, o fato dele ir uma ou outra viagem, de estar ali no vestiário, tudo isso vai fazendo no crescimento do jogador, até ele começar também a desenvolver dentro de campo, ter minutos aos poucos. E o Izep era um jogador que a torcida botava muita fé, né? Justamente por carregar essa bagagem. E fica claro para mim que ele faz falta, né? Porque ele é um jogador do meio para frente, um jogador de criação, um jogador de futebol diferente. E acho que é o que mais carece nesse time, para mim, é um jogador com um toque diferente na bola, esse toque refinado, de fazer uma jogada diferente, de tirar um drible, de tirar um passe. É o que eu mais sinto falta. Porque eu também, lógico, a gente faz análise tática também, né, Bolivar? Eu acho que, taticamente, pelo que tem em mãos, o Guilherme Deladé, o time é muito bem organizado. Teve uma falta que foi batida ali no primeiro tempo, teve uma jogadinha ensaiada aqui, uma jogadinha ensaiada ali,
É lógico que o material humano às vezes não consegue ainda desempenhar, porque são jogadores novos, ainda não estão maduros. Mas para prevalecer a parte tática, você sempre tem que ter o cara que vai fazer o diferente, que aí acaba exaltando essa parte tática. Porque o time como coletivo, né? Eu acho que é bem organizado esse time. Inclusive, ele passa menos sufoco do que passaria, porque você pegar times profissionais, times maduros, não é fácil para um moleque. Isso em qualquer área, né, Bolivar? A experiência faz muita diferença, no futebol não, sem dúvida. Não muda, diferente. Não. Então o time é bem organizado, mas carece desse toque refinado. É o que eu mais sinto falta nesse momento, é de ter um jogador com esse toque refinado para fazer o diferente. É verdade, Vital, eu ia chamar a atenção em relação a isso também. Sem dúvida alguma, é um time organizado, mas claro que limitado tecnicamente, falta experiência, falta cancha, né? E o Atlético acaba tomando um gol nessa partida desta noite com 40 segundos, né? E você vê, depois teve, eu falava ali quase 70%, mas foram 66% de posse de bola contra 34% do Pantera, mas sem conseguir entrar na defesa. Não tem um jogador assim não tem uma que defesa pode do desequilibrar, né? Não tem um jogador que não teve uma jogada ali. Quem a gente esperava essa jogada diferente é o Robert. É que poderia tirar um passe, tirar um drible, fazer uma jogada diferenciada. Eu achei que no primeiro tempo, principalmente, ele participou pouco do jogo, muito pouco, a bola quase não passava nos pés dele. No segundo tempo, ela passou mais vezes nos pés dele, mas ele errou bastante. Errou passes no meio campo simples. Teve uma que foi patética, que foi uma trivela lá, e a bola salta para lateral, assim, um lance relativamente simples para um jogador profissional, enfim. Acho que o fato de deve estar nervoso, alguma coisa nesse sentido, está pesando. E querendo ou não, cara, futebol vem essa cobrança. Ele é um jogador que custou alguns milhões de reais para o Atlético. E a torcida, você investiu nesse jogador, a torcida quer ver o retorno. A torcida quer saber, valeu a pena, não valeu, é dinheiro perdido, como é que é? Então tem essa cobrança, não adianta. Tá ali, vestiu a camisa do Galo, a gente sabe que é o time sub-20, mas lá na estatística, igual você citou as estatísticas aí de Atlético Democrata, é mais um empate. Não é Atlético sub-20, não tem asterisco, não tem nada. É Atlético, Clube Atlético Mineiro que jogou e mandou esses jogadores em campo. Então vai ter cobrança, temos que cobrar, assim, principalmente desses jogadores um pouco mais rodados que a gente espera que entregue. Acredito que o Robert vai ter mais uma chance no domingo contra o Pouso Alegre. Vamos ver se ele vai conseguir jogar bem, né? Porque, por enquanto, para mim, é o que foi o mais decepcionante dessas duas partidas, é o Robert. Sem dúvida, eu acredito também que vai ter mais essa chance, porque pela campanha, pelas partidas que fez atuando com a camisa do Atlético, né? Foi por isso que chamou a atenção do Atlético. Foi por isso que o Atlético conseguiu um empréstimo. Outros times também sondaram o Atlético na época. O Atlético conseguiu trazê-lo lá para levá-lo para a cidade do Galo, né? E depois, agora, mais recentemente, fez a opção de compra, pagando por volta de $1 milhão, né? Então você imagina que um jogador como esse, que está muito à frente, em tese, né, da turma que aí está, pelo menos em termos de oportunidade, junto com o elenco profissional, ele chamaria a atenção para ele para reger, né, a expectativa era nesse sentido, dele chamar a responsabilidade, né, para reger esse time, essa meninada do Atlético, né, que conta, como nós falamos, com jogadores do Sub-20, mas também do Sub-17, que tiveram presença na Copinha. É o caso do Gabriel Pfeiffer, que entrou no segundo tempo, é o caso do Índio, que mais uma vez ganhou uma oportunidade, né? Então, realmente é um time muito novo. No jogo contra o Alisson também que entrou, ele também vinha jogando na Copa São Paulo. Também, cabeludinho, exatamente, que entrou no ataque. Eu fiz até anotação sobre isso. Sobre o Alisson. Não sobre ele especificamente, mas sobre esses jogadores que estavam na Copa São Paulo. Essa geração sub-20 do Atlético, o Bolivar, das últimas 3 temporadas, ou nas últimas, agora não me perdoe se foram 4 ou 3. 3 eu tenho certeza, 4 não, mas ele ficou fora da final do Campeonato Mineiro 2 anos seguidos, ele voltou para a final ano passado e foi derrotado para o América. É esse time sub-20 que está aí, basicamente. Então é um time que, assim, não é de hoje que vem mostrando uma certa dificuldade técnica. E o fato de você, por exemplo, começa o campeonato e aí você rapidamente puxa meninos de 16, 17 anos, para mim é um claro sinal que quem está lá dentro, que são os especialistas, né, a comissão técnica do Sub-20, os caras da base, os caras profissionais, a avaliação deles, esses caras são mais velhos, são mais maduros do que os meninos de 17 anos, mas acho que esses meninos de 17 anos
tem potencial maior do que essa turma aí. É a leitura que eu faço. Você vê, o banco todo praticamente era a turma que entrou, né? Era a turma que estava ali em São Paulo, e a turma que foi em São Paulo mais nova para jogar, né? O Sub-20 ficou para jogar esses jogos iniciais do Mineiro. Eu acho que ali é um recado que a diretoria passa. Assim, quem for mais perspicaz, pegou esse recado. Olha, essa geração Sub-20 aí não tem tanto prestígio, não tem tanto talento. Vem a molecada boa e, de fato, porque a Copa São Paulo desse ano, o Atlético foi eliminado ali pelo Guarani, na terceira fase, na verdade, né, que ele passou do Botafogo, ele passou da fase de grupo, foi eliminado do Guarani, mas foi uma campanha aceitável, é o segundo time mais novo da Copinha, né, e assim, além do goleiro do Pedro Klopp, a gente viu o Índio, viu o Ataíde, vimos outros jogadores que se destacaram ali nos 5 jogos que jogaram ali. Então, assim, a referência desses meninos dessa geração Sub-17, que agora vai chegar ao Sub-20 e vai ser trabalhada, para mim é uma geração que promete mais do que essa que a gente está vendo jogar o Campeonato Mineiro. Sem dúvida alguma, e os números estão aí, né? Você estava apontando em relação ao Campeonato Mineiro que o Atlético não vem bem, não veio bem, né? Já alguns campeonatos sem disputar sequer a final, né?